Qual é o maior desafio de um escritório contábil para ele continuar competitivo no mercado hoje? O segredo é ser gestor, cara. O gestor é estar junto, cara. Você tá junto, trocando ideia, você faz reunião, troca ideia, faz um churrasco, troca ideia, toma um café junto. Na sua opinião, assim, quais foram as maiores mudanças para quem está assistindo da contabilidade antiga daquela época, 90, para hoje? O contato pessoal é um negócio sensacional, cara, né? E a gente realmente tem que ter esse contato pessoal, né? A inteligência artificial, de lá para cá, mudou muito, mas o contato pessoal ainda é top, cara. O meu pai, ele sempre me preparou e eu não percebia isso. Eu, desde criança, meu pai sempre me preparou. Se bobear, foi até o meu pai que falou para minha mãe para me matricular no curso de contabilidade. Me fala uma coisa, Celso, se tivesse que escolher planilha de Excel, sistema de contabilidade, de outro lado, um toca-disco bem regulado. O que eu faria? Alô Brasil, que empreende com um olho no caixa e o outro no calendário da receita. Tá no ar o Gestão Sem Gravata, o programa que desengripa as engrenagens da sua empresa com bom humor, estratégia e aquele bate-papo reto, de dono para dono. Aqui a gente sabe que não existe CNPJ sem CPF cansado. Empreender no Brasil é como tocar vinil, às vezes risca, às vezes dá chiado, mas quando acerta a faixa, a música toca alta e com emoção. Eu sou Marcelo Mello, contador raiz, fundador da Space e tô aqui para te lembrar que empresário no Brasil não é só gestor. Ele é mágico também. Por quê? Porque ele fecha balanço com uma mão e resolve cliente no WhatsApp com a outra. Não é fácil não, viu, gente? Então, toda quinta-feira a gente está aqui com uma dose nova no YouTube, no Spotify. E se você ainda não ativou o sininho, tá perdendo o playlist mais real do mundo empreendedor aqui do Brasil. E hoje a nossa conversa vai de números a disco de vinil e de histórias de contabilidade a muito som retrô. Ele é o cara que assumiu o negócio do seu pai com apenas 26 anos, o escritório contábil Souza e Sobral. Já são 38 anos de contabilidade e 7 colaboradores incríveis no time. E é claro, um sócio de peso, o Celso Souza, seu parceiro de longa data que também foi sócio do seu pai, o Celso Benedito. Mas o Celcinho, gente, não é só contador que resolve tudo na planilha não, tá? Ele também é mestre dos vinis, conserta aparelho de som antigo, toca disco, fabrica caixa de som e, é claro, cada dia mais ele ensina o seu filho, Daniel, que segue firme na contabilidade e hoje está do seu lado no escritório Souza e Sobral. Gente, acreditem ou não, o Celcinho, eu conheci ele em 1999, quando eu comecei a namorar a cunhada dele, a Juliana. Então, hoje, a gente não é só parceiro de negócio, não. A gente é concunhado. Então, com esse bom humor, vamos dar as boas-vindas a ele, Celcinho Sobral, o contador raiz que ama música e ainda sabe o que é a verdadeira faixa do sucesso. Seja muito bem-vindo, Celcinho. Obrigado, Marcelo. Legal, cara. É muito bom a gente estar aqui hoje, né? Com você e tal. Que nem você falou, né? A gente é concunhado, né? Eu acho que o pessoal vai gostar, que a gente vai tentar brincar um pouco hoje, né? Zoar um pouco com o Marcelo, né? Zoar com o pessoal aqui, né? Eu já falei pro um dos caras aqui, pro Vitor, né? Pra ele me cumprimentar, que eu sou tio dele, né? Mas muitas vezes o cara não... Gente, é uma pegação de pé aqui que vocês não têm noção. O Vitor pegando no pé do Celso, Celso pegando no pé do Vitor. Mas não tem problema. Acredito que vocês vão gostar hoje. A gente vai dar um pouco de risada, vai falar um pouco aí de empreendedorismo aqui no Brasil, vai falar de vinil, de música, de rock. Vai ser legal, Marcelo. Tá bom, então vamos lá. Então, para começar, já vamos fazer aquela pergunta para ele, gente. Vai começar, hein, velho? Celso, eu quero saber
como começou essa jornada sua empreendedora lá atrás? Pô, cara, que nem eu tava falando pra você, cara, se eu for falar pra você, né, a gente vai ficar mais de 3 horas aqui. Porque ele fala pouco, viu, gente? Eu falo bastante. Né? Minha mulher fica me cortando, me pegando no meu pé. E eu vou contar um pouco da minha história, né? E, cara, por incrível que pareça, tudo começou com vinil, cara. Vinil? Parece que não, mas começou com vinil, né? Eu tenho uma família, tem alguns militares na minha família. E não sei, cara, eu queria ser militar, cara. Sabe, tinha uma coisa que eu queria ser militar, eu queria entrar no exército, na aeronáutica e tal. Aí com 14 anos eu fui estudar em Campinas. Você vai entender, eu vou chegar lá no ponto, né? Até chegar como eu comecei como contador, tudo, né? E aí, cara, fui estudar em Campinas, né, com 14 anos. Aí eu prestei para aeronáutica e não passei, cara. Nossa, foi complicado, fiquei chateado pra caramba. Prestei pro exército, também não passei. E eu prestei pra polícia militar. O cara, minha mãe chegou pra mim e falou, não, você não vai ser militar, você não vai ser, tipo, PM, essas coisas e tal, né? Falei, mãe, pô, mas eu consegui passar, é difícil, eu não vou ser policial de rua, eu vou ser oficial, né? Não, você não vai. Ficou me enchendo o saco, não, você não vai. E terminei não indo. Isso daí era em 1987. Eu fiquei 3 meses, isso aí por volta mais ou menos de novembro, por aí tal. Fiquei chateado, fiquei meio em depressão, sabe? Eu era roqueiro na época, né? Gostava de vinil, tal, gostava de rock. E aí, cara, deu uma louca em mim. Cheguei pro meu pai e falei assim... Fiquei uns 2 meses sem sair de casa, meio chateadão, né? Falei, eu preciso dar um rumo na minha vida. Eu tinha 16 anos, né? 16 para 17 anos. Não, eu tinha 16 anos. Eu falei assim, eu preciso dar um rumo na minha vida. Preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu não posso não conseguir ser militar. Eu preciso dar um rumo na minha vida. E aí, cara, cheguei pro meu pai. Eu tinha me matriculado na escola, né? No curso, né, no colégio médio, né? No ensino médio. Me matriculei para fazer processamento de dados. Só que o primeiro ano na escola, você fazia o primeiro ano todas as matérias, só no segundo e no terceiro que você fazia matérias técnicas, né? Aí, cara, eu me matriculei e cheguei pro meu pai, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro para comprar vinil. Meu negócio era comprar disco. Eu queria comprar disco, né? Eu não queria comprar nada. Meu negócio era disco. Meu pai chegou e falou, olha, você vai fazer o seguinte, cara. Você vai lá no escritório, você conversa com o gerente, que na época tinha um gerente lá. Você conversa com o gerente e aí, cara, ele vai te dar um emprego. Só que eu não sabia que ele tinha combinado com o cara. Cheguei lá, né? Camisa de banda, calça rasgada, coturno, com vinil debaixo do braço. E tinha um funcionário lá no escritório que ele não conhecia eu. Tinha outros funcionários que conhecia. Chegou pro gerente e falou assim, quem que é esse louco aí, cara? Os caras loucos, meu. Chegou aí, tudo maluco, tudo... Aí uma outra funcionária falou, cala a boca, cara, é filho do patrão. Aí esse funcionário falou assim, nossa, cara, realmente a palavra é essa, nós estamos fodidos. Porque o que vai acontecer? Esse cara aí, velho, ele é louco, ele vai acabar com o escritório, né? E aí, cara, eu comecei ali no escritório do meu pai, cara, mas por incrível que pareça, o gerente falou assim, você vai 2 dias na semana, você vai lavar banheiro, você vai lavar os banheiros, e nos outros 3 dias, você vai começar como eu tinha experiência de andar de ônibus, né, que com 14 anos eu ia para Campinas. Uma vez eu fui para a Galeria do Rock, minha mãe morreu, meu pai morreu e não sabia que eu fui para a Galeria do Rock com 14 anos. Em São Paulo, eu peguei o busão e nós fomos com uma galera. E como eu tinha experiência com ônibus, então, naquela época não tinha motoboy, né? Era office boy, os caras andavam tudo de bicicleta, né? Então eu saía 3 vezes por semana, eu ia para outras cidades que a gente tinha cliente lá, e eu ia lá tratar
pegar documento, levar cobrança, essas coisas tudo. E os outros 2 dias eu lavava banheiro. Cara, pra mim, eu queria ganhar uma graninha pra comprar os meus vinil. E pra mim tava ótimo, cara. Não esquentava a cabeça, não, cara. E tava de boa, né? E socava o pau, cara. Não tava esquentando a cabeça. Só que é interessante que eu comecei como um office boy, né? Vamos dizer assim, no escritório do meu pai. E aí você falava assim, pô, cara, o cara é filho do patrão, né? Então eu comecei lá de baixo mesmo, sabe? E no primeiro ano eu não sabia nada de computador, porque o primeiro ano da escola você não aprendia nada de matéria técnica. Aí no segundo ano, que eu já comecei a mexer com o computador, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com o computador do escritório. Tinha um IBM antigão lá, que eles mandaram trazer dos Estados Unidos, um dos primeiros IBM que tinha aqui em Americana, tal, né? E aí, cara, eu comecei a mexer com computador, tal, mexer, né? Na época lá era tudo digitado, era disquete, aquelas coisas. E aí eu comecei aí, cara. E pra mim foi top pra caramba, cara. Tá sendo. Até lembro, comecei a trabalhar dia 22 de fevereiro de 1988. 88, eu tinha 8 anos só. Você tinha 8 anos? Pô, cara, você tá velho, hein? Então. Mas eu tô mais, né? Eu tô mais velho. Mas aí, nesse momento aí, no começo, você ainda não mexia com contabilidade? Não. Você não tinha nenhum curso de contabilidade ainda? Aí, cara, a pergunta foi até quando eu comecei, que eu assumi, né? Aí eu trabalhei... Aí, isso foi em 88, né? Então eu estudei 88, 89 e 90. 90 eu me formei. Aí, cara, eu casei em 93. Eu tava namorando a sua cunhada, né? A Lu, né? E por incrível que pareça, cara, quando eu comecei a namorar a minha mulher, a sua mulher, né? Ela tinha 5 anos de idade, cara. Era uma criancinha. Era criancinha. Ela sentava no meu colo. Eu tinha 8. Hã? E eu tinha 8. Eu levava ela pra comer lanche. Mas isso aí é um outro papo, um dia a gente conversa. E aí, cara, eu me formei em 90. Me formei... em 90. Quando foi em 91, a minha mãe chegou pra mim e falou assim, você tem que fazer contabilidade. Mãe... Não curto contabilidade, mãe. Não curto contabilidade. Eu nasci para mexer com computador. Primeiro eu queria ser militar. E agora eu me encontrei. Me encontrei com computador. Eu fazia programa de computador também, fora do escritório, né? Eu tinha uns clientes, né? Fazia sistema e tal. Não, você tem que fazer contabilidade, você tem que fazer contabilidade. Não, mãe, eu não quero fazer contabilidade. Eu não me vejo ser contador. Meu pai é contador, mas eu não me vejo. Parece que ela estava adivinhando o futuro, né? Tudo que ia acontecer. E aí, cara, ela foi, sem eu saber, foi no Dom Pedro, lá no Colégio Dom Pedro, e me matriculou, cara. Chegou pra mim e falou, paguei a primeira mensalidade e segunda-feira você começa lá. Eu falei, não, mãe, eu não vou. Você desculpa, mas não vou. Meu negócio é a minha namorada, daqui a 3 anos eu vou casar, eu quero a minha namorada, disco de vinil e computador... E eu não quero saber do resto. Não, eu já paguei a primeira mensalidade e você vai lá. Cara, eu peguei e fui, velho. Cara, eu vi que eu nasci para aquilo, cara. Comecei a fazer o curso. Cara, aí fiz só 2 anos de curso, né? Porque eu matei um monte de matéria. Eu já tinha o 2º grau completo. E aí, cara, eu entrei nessa área aí da contabilidade. Cara, só que eu não exercia. Eu tinha o CRC, tudo, né? Eu era formado. Aí eu trabalhei 10 anos como funcionário. Continuei trabalhando, mexendo com computador, tudo. Só que aí quando meu pai ficou doente, eu precisei assumir o lugar do meu pai, né? E como foi esse momento pra você, assim, de assumir o trono? Cara... O meu pai, isso aí foi em 1997, né? O meu pai tava bem doente, cara. Bem doente mesmo, né? Ele já não ia mais no escritório. Não podia ir, que ele tava com uma doença séria. E o meu sócio chegou e falou, cara,
meu sócio era sócio dele, né? Uhum. Chegou e falou, olha, não pode continuar desse jeito, né? Eu não posso tocar sozinho. Você tá lá trabalhando, você trabalha aqui no escritório como funcionário e eu tô aqui sozinho, eu não posso tocar. Eu falei pra ele, mas precisa conversar com meu pai. Meu pai era um cara meio durão, sabe? Uhum. Por um lado, ele era um cara muito honesto, mas por outro lado, ele era muito duro. Eu falei, a gente tem que ir lá conversar com meu pai. Ele já tinha passado 25%, meu pai. Dos 50% dele, já tinha me passado 25%. Mas eu não mexia com contabilidade e nada, era só com computador. E aí, cara, a gente subiu lá na casa do meu pai, o meu sócio chegou e falou pra ele, e a princípio meu pai ficou meio bravo, não gostou muito não. Tal, não sei o quê. Não gostou muito, mas era uma, como que eu posso dizer, Uma ação necessária? Era uma ação necessária para a sociedade, porque o meu sócio chegou e falou assim, ó, então a gente desfaz a sociedade. Você vai para um lado, eu vou para o outro e acabou. Eu falei, não, cara, uma sociedade aí, o escritório é desde 1969. Nossa, faz tempo. Então não pode desfazer uma sociedade desse jeito, né, meu? E só uma curiosidade, todo mundo chama Celso, né? É, cara, então era assim, ó, o meu pai era Celso, o meu sócio é Celso, eu sou Celso. Só que como eu era filho do meu pai, então chamava eu de Celcinho. Uhum. Mas tinha muita gente que conhecia o Celso, o meu sócio, como Celcinho. Olha. Por quê? Porque o meu pai era mais velho que ele. Então, a gente combinou assim. O meu pai chamava de Sobral, o Celso chamava de Celso mesmo, e eu de Celcinho. Entendi. E ainda hoje, até hoje, chegam lá e falam, eu quero falar com seu pai. Né? Eu quero falar com seu pai. Aí eu falo assim, mas por que você quer falar com meu pai? Não, eu quero falar com o outro Celso. Cara, então você tem que ir lá no cemitério, tem tal lugar lá, você vai lá conversar com os caras lá, né? Chega lá, meu pai morreu. Não, mas como seu pai morreu? Seu pai não é o outro Celso? Eu falei, não, cara. Aí eu tenho que explicar toda aquela história, né? Dessa história. Meu pai já faleceu, mas meu pai chamava Celso. Então é aquela coisa. E aí, cara, eu assumi lá, né? O meu pai aceitou, não gostou muito, mas aceitou, né? Só que assim, Marcelo, você senta, o que você aprende na escola, cara, é uma coisa, cara. Na hora que eu sentei ali naquela mesa, velho, cara, eu tremia mais que vara verde, velho. Cara, tremia, falava, pô, cara, e agora? O que eu faço, cara? Você fica sem norte, o que eu faço? Só que, detalhe, o meu filho tinha nascido, eu já era casado, já fazia uns 5 anos, mais ou menos, que eu era casado, então é a responsabilidade, né, meu? Só que tem um detalhe, cara, você assumir uma empresa que vem vindo, cara, é um desafio, velho. É um desafio por quê? Tem alguns motivos, né? Primeiro motivo é esse, você assume, você caiu de paraquedas ali. Eu tinha fundos de garantia, eu tinha 13º, sabe? Eu tinha férias, tinha o meu salarinho, entrava às 7h30 no escritório, saía às 5 horas. Então você tava de boa, né, cara? Você tava ali tranquilão, né? Cara, quando você assume a empresa, você tem funcionário, você não tem hora pra sair, você tem que se preocupar com um monte de coisa, aí o bicho pega, cara. Aí a coisa é diferente, cara. Aí, detalhe, né? Você trabalhou pra mim também, né? Gente, trabalhei pra ele. Eu entrei no escritório, acho que foi em 99, 2000, por aí. Fiquei 2 anos lá. Trabalhei de motoboy na época. Ixi, foram muitas entregas, entregar DARF, pegar Então, documento. Conta a história de que todo mundo acha que a gente é muito parecido, a gente é concunhado. Tem muita gente que fala assim, a gente é irmão, né? Só se eu for um irmão mais bonito, né? Se eu sou o irmão mais feio, eu sou o cara mais bonito, né? Bom, se vocês estão assistindo, se não tiver problema de vista, vocês estão conseguindo concluir aqui que, ó, que cara bonito, né? Não. Então, sim. Mas quando eu era mais novo, que eu era feio, eu era bem parecido com ele. Forgado, nós dois era magro, assim, ó. Minha orelha era assim, um pouco mais puxada. Assim. Tinha um cabelinho de Alexandre pagodeiro, Pires. né? Eu comecei a trabalhar com ele
muita gente confundia nós dois, porque na época o escritório dele padronizava um uniforme escrito Souza Sobral, ele usava, eu também. Então, nós ia, por exemplo, em cliente confundia, achava que eu era o Celcinho. Eu fui uma vez na papelaria, que tem aqui Americana, que eles têm conta lá, como que chama? Alfa. Alfa Papelaria. Ó, tem que fazer um merchan aí pro Merchan cara. do Alfa. Eu não lembro o nome dele faz muito tempo, mas ele confundiu eu com o Celso, passava eu na frente das pessoas na fila. Ô, Sobral, pode vir aqui. Eu ia lá quieto, passava eu na frente dele. Ô, Celcinho, assim. Eu ficava quieto para ser atendido mais rápido, ia embora e achava que eu era o Celso. Então, a gente era bem confundido aí, né? Nos clientes, com o pessoal que conhecia a gente, né, Celso? Cara, foi uma época boa, cara. Então, e quando eu trabalhei lá, foi lá que eu comecei a ter contato também com a contabilidade, que eu fui entender o que era um DARF, o que era uma guia de GPS. Uma experiência top, isso, né? Foi uma experiência muito boa. E os clientes perguntavam para mim, por que esse mês veio mais caro? Por que deu diferença? Aí eu comecei a ficar curioso, comecei a estudar contabilidade em 2001. Foi aí que eu fiz o técnico contábil. Então o Celso é grande responsável por eu hoje ser formado como contador, né, e atuar nessa área. Foi no escritório dele sendo motoboy, né, que eu fui ter os primeiros contatos. Então, a Juliana, né? A minha cunhada e sua mulher, ela também trabalhava lá, também fez contabilidade, né? Ela fez contabilidade junto comigo, a minha esposa, a Juliana, ela já trabalhava lá quando eu conheci ela, né? E ela que arrumou um emprego para mim. Quando eu conheci ela, eu fiquei 9 meses desempregado. Aí surgiu uma oportunidade no escritório, o Celso falou, o cara esquisito, mas manda vir, né? Vamos ver, né? Eu fui lá e deu certo, graças a Deus. Mas foi legal, cara. Então, aí, cara, a gente pegou e você senta ali naquela mesa, cara, a responsabilidade bate. Só que, cara, eu gosto de desafio, velho. Eu nunca fui um cara assim que eu olho pra trás das coisas, cara. Eu sou colérico, né? O meu temperamento é colérico, né? O que é o colérico, né? O colérico é aquele cara, não, vambora, não olha pra trás não, vamos, né? E é um desafio, cara. Foi um desafio e tá sendo hoje. É engraçado que é assim, né? Por exemplo, você é contador, a minha cunhada é contadora, a minha outra cunhada é contadora também. O meu filho é contador. A minha mulher fez administração de empresas. Então, cara, é todo mundo nessa área, né? O meu outro cunhado é o Giovanni, né? Ele é administrador de empresas. A minha irmã, ela é programadora. Então, tá tudo nessa área, cara. Mas é um desafio, cara. Você sentar na hora ali, cara. E o meu sócio me ajudou muito, cara. Me ajudou muito, ele me falava, cara, o que eu faço? Faz assim, pá, né? Faz isso, vai a tal. Só que eu sou autodidata, né? Eu corria atrás, eu ia ler, eu ia estudar, eu ia perguntar, não tinha... O problema dos contadores, não é geral isso, mas tem muitos, é arrogância. A pessoa é arrogante. Você não pode ser arrogante, cara. Você tem que ser humilde, velho. Você tem que chegar e ligar para um cara, como que faz isso, cara? Eu não sei. Não sei, cara, eu não nasci sabendo. Eu não sei como que faz. Muitas vezes, cara, eu peguei muita amizade, cara, com um chefe de posto fiscal, cara. Também porque quando eu era office boy, eu ia nos postos fiscais, né? Da Receita, do Estado, e os caras conheciam o meu pai. Pô, você é filho do Sobral? Sou. Que legal. Aí eu ficava perguntando, cara, como faz isso aqui? Mesmo sendo office boy. O cara, assim. Então isso me ajudou muito, né? E eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se eu não souber, eu vou perguntar, eu ligo. Até hoje eu ligo pros caras da junta comercial, pergunto pro cara, cara, como que faz isso? Faz assim, beleza. E é assim, cara. E eu lembro, Celso, que naquela época era completamente diferente de hoje, né? Porque hoje é tudo digital. Naquela época, a gente tinha que ir pessoalmente na junta, no posto fiscal, prefeitura. Na sua opinião, assim, quais foram as maiores mudanças para quem está assistindo da contabilidade antiga daquela época, 90, para hoje? Cara, a mudança, Marcelo, é a tecnológica mesmo, né? Né? Assim, por um lado, cara, a gente ganha, né, na tecnologia, é muito legal. Mas pelo outro lado, cara, se perde muito no contato, né?
no contato, né? Hoje tem as inteligências artificiais, isso ajuda demais, isso é muito bom, cara. Mas, cara, ainda hoje eu ainda prezo ainda pelo esse contato físico, sabe? Eu sinto muito disso, sabe? Você vai fazer uma abertura numa inscrição municipal, hoje você entra lá no site da prefeitura e faz tudo por ali. Você não tem mais aquele contato, né? Ainda há contadores que nem o meu sócio, ainda que eles sentem um pouco essa falta, sabe? E eu sinto também, de, sei lá, bater um papo, que nem eu tinha amizade com os chefes dos postos fiscais, né? Perguntava muita coisa. Tudo bem que tem na internet, tem muita informação, mas aquele contato, né, de experiência, né? Porque muitas vezes uma inteligência artificial, ela não vai te passar uma experiência de vida, né? De você ter a manha né, de mexer em tal coisa, né? Burlar, não burlar, mas mexer numa lei, mexer num negócio aqui e tal. São macetes, né? São macetes, né? O meu pai tinha uma frase, cara, que ele falava, cara, essa frase ficou muito... Que escritório é oficina de louco. Escritório é oficina de louco, cara. Então, não tem aquele velho ditado, né? De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Uhum. Então, você tem que ser louco, cara. Agora, com a tecnologia, mudou muito, cara. Hoje... E ajuda muito, cara. Ajuda muito. Cara, naquela época lá que eu comecei a mexer, cara, era tudo digitado. Então, ajuda muito, mas deixa as pessoas preguiçosas e burras, né? Se for analisar. Porque naquela época era tudo na unha. A Razonete, contabilidade, tô dando um exemplo assim. Por mais que era sistema, era mais palpável. Sim. Hoje não. Hoje é tudo integrado, é tudo... Não, é bom, isso é top. E eu acho que é evolução, isso é evolução. Tem que acontecer isso mesmo. Mas você se perde um pouco do contato pessoal, sabe? O contato pessoal eu gosto muito do contato pessoal. Eu sou um cara que falo muito, né? Então, para mim, contato pessoal é essencial. Eu vejo, assim, que vai, infelizmente, existe uma geração de empresários ainda que é uma geração passada, né? E ainda eu tenho muito cliente ainda hoje que, cara... Ele não consegue nem mexer no celular direito, cara. Ele pasta pra caramba, sabe? Vai fazer as coisas, sabe? O cara fica meio maluco, cara. Uhum. E que ele é das antigas ainda, sabe? E infelizmente, cara, esse tipo de empresário, se ele não se atualizar, ele vai morrer, cara. Infelizmente, ele vai... Se ele não se atualizar, ele vai morrer, cara. Vai acabar, sabe? Só que ainda tenho muito empresário que o cara vai lá e ele quer ter contato, cara, pessoal, velho. Ele quer ter contato pessoal. Eu tenho que ser psicólogo, cara, muitas vezes eu tenho que ser médico, tem vezes que eu tenho que ser dentista, sabe? Foi uma cliente minha que faz imposto de renda pra mim, que eu faço imposto de renda pra ela, foi semana retrasada, ela foi lá. E ela, eu até estranhei, ela não fez imposto de renda comigo esse ano, tal. Falei, sei lá, né, o que aconteceu. Aí ela chegou lá, tal, tem que fazer um imposto de renda. Falei, cara, mas foi 31 de maio. Ela falou assim, que eu tava em depressão, aconteceu uns problemas na minha vida. Ela sentou na minha frente e começou a chorar. Tal, que a mãe dela tinha falecido, e a gente começou a trocar ideia. E nisso eu já entrei ali, né. Eu gosto muito de psicologia e tal. Uma dica é chamar a minha nora, né, que é psicóloga, né, a Gabi. E aí, cara, comecei a conversar com ela, falar de algumas coisas pra ela, né? Ela começou a se desabafar e tal, né? E comecei a explicar algumas coisas pra ela, até mesmo do imposto de renda dela, que ela tava com umas dúvidas, né? Falei que ela ia ter que pagar multa, fazer o quê, né? E aí comecei a conversar, trocar ideia, falar de alguns livros que eu li já, né? Trocar ideias, indiquei alguns livros para ela ler. E ela... E é uma coisa, cara, que... Cara, ainda o contato... Cara, ele chama cliente, cara. Cara, aconteceu isso hoje, cara. Antes de eu vir aqui pra conversar com você, cara. Pra trocar uma ideia com você. De repente chegou uma mulher lá, veio de Piracicaba, cara. Ela chegou e falou assim, olha, eu sou prima de uma cliente sua. Falei, de quem que é? De fulano de tal. Falei, que legal. Mas você veio de Piracicaba pra cá? Então, essa cliente, cara, ela falou bem pra caramba de você. A minha prima, né? Falou bem pra caramba de você. Você troca ideia, conversa.
Ela estava com um problema, ela veio aqui, você deu umas dicas para ela, falou de uns livros, conversou com ela, sabe? Ela saiu daqui, sabe, mais tranquila, né? Legal. Mais assim, mais acalentada, tal, né? E aí, cara, eu vim aqui de Piracicaba porque eu quero abrir uma empresa com você. Olha. Porque ela fala bem pra caramba de você e falou tal, não sei o quê, você Deus no céu e você na terra, tal. E vou abrir uma empresa com você, tal. Eu queria saber como que é. Aí ela faz pouco tempo, faz horas que eu tava conversando com ela antes de vir aqui. Então, esse contato físico chama, cara. Chama. Uhum. Eu tenho cliente meu que o que eu conheci, cara, em show de rock, o cara, sabe, de encontro de disco de vinil. O cara, você gosta de vinil? Gosto, tal, não sei o quê. Você tem o quê? Eu tenho um escritório de contabilidade. Pô, cara, eu tenho uma empresa, eu preciso fazer isso, cara. Conecta. Não, já conecta, cara, já conecta. É um negócio assim, e é o contato pessoal. O contato pessoal é um negócio sensacional, cara, né? E a gente realmente tem que ter esse contato pessoal, né? A inteligência artificial, de lá para cá, mudou muito. Mudou 800%. Mas o contato pessoal ainda é top, cara. E Celso, conta pra gente como que é dividir a sociedade com alguém que já foi sócio do seu pai. Então, Marcelo, como eu tinha falado para você, cara, esse cara aí, o meu sócio, ele me conhece desde que eu nasci, né? Porque ele já era sócio do meu pai e tudo. Então, cara, a divisão com ele na sociedade é o seguinte. Cara, ele me ensinou muito, cara. Ele foi um pai pra mim, né? E me ensinou muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Sempre a gente trocou ideia e tal. Ele é um cara meio durão, assim, mas ele me ensinou muito, cara. A gente tem uma sociedade, assim, bem honesta, né? Ele é um cara muito transparente, como eu também sou muito transparente, né? E a gente preza, eu conheço a família dele, ele conhece a minha família, ele foi meu padrinho de casamento, né? Então a gente sempre mantém essa sociedade, né? Procura manter essa sociedade bem firme, né? Ele hoje, ele tá aposentado, mas ele continua indo no escritório, tudo, né? E eu fico bem tranquilo. Quando eu preciso viajar, ele toca o escritório. Sempre foi aquela honestidade. Quando ele também vai viajar, ele deixa o escritório na minha mão. E ele sempre fala assim, o futuro é você, cara. Você é o futuro, porque vai chegar uma hora, eu não vou estar mais aqui. E aí o escritório vai ser inteiro seu. Mas mesmo assim eu já estou preparando meu filho, porque o meu filho já faz anos que trabalha lá, formado, tudo, né? E vai terminar um período depois vai ser meu filho, né? Mas ele sempre fala mesmo, olha, cara, o futuro é você mesmo, né? Porque vai chegar uma hora que eu não vou estar mais aqui mesmo, né? Então, e ele vê que foi tudo bem encaminhado, né? E, cara, eu vou falar uma coisa pra você. O meu pai, ele sempre me preparou. E eu não percebia isso. Eu, desde criança, meu pai sempre me preparou, né? Meu pai é muito conhecido aqui em Americana. Tem vezes que eu vou nos lugares, seu filho de Sobral? Sou filho de Sobral, tal. Aí os caras, pô, cara, morreu novo, tal, não sei o quê. Os caras comentam, né? Mas eu sempre percebi que o meu pai sempre preparou eu, cara. Sempre, cara. E eu não percebia isso. Ele falava, meu pai me preparava, tal, assim, meio na surdina, tal, né? E se bobear, foi até o meu pai que falou pra minha mãe pra me matricular no curso de contabilidade. Cara, Deve ter sido. Eu achava que eu não tinha nascido para ser contador, cara, mas, pô, cara, é um negócio assim, Marcelo. Tem gente que fala assim, pô, você acorda segunda-feira. Pô, segunda-feira? Que chato, né, meu? Cara, eu não acho, cara. Pra mim, segunda-feira é igual sexta-feira. Qualquer dia, cara, é igual. Pra mim, cara, eu acordo segunda-feira, 7 horas da manhã, tomo meu café, vou trabalhar feliz, cara. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do ambiente, né? Apesar que eu modifiquei um pouco o estilo do escritório, né? Porque o escritório, ele tinha um estilo, né? Que era o estilo do meu pai e do meu sócio. E eu dei uma modificada, né? Eu gosto, naquela época deles, né?
era ser patrão. O que é o patrão? É aquele desenho, né? O patrão é aquele... Eu preciso mover essa caneca daqui para lá. O que é o patrão antigo? Apesar que ainda existe contadores e empresários que são assim ainda hoje. O patrão fica em cima da caneca e dando chicotada nos funcionários, e os funcionários vão carregando, puxando a caneca, tirando ela de um lado e colocando no outro. Hoje, cara, eu sempre fui assim, gestor. O que é o gestor? Que nem eu no Gestão Sem Gravata. O que é o gestor? O gestor é aquele cara que está junto com o pessoal e você... eu tenho que tirar essa caneca daqui e colocar para lá. Eu tenho que tirar uma pedra enorme daqui e colocar para lá. Eu vou estar ali junto com os caras, puxando aquela pedra, porque a gente é uma equipe, cara. Né? No começo, tanto o meu pai como o meu sócio, eles não gostavam muito disso. Você fica muito no meio dos caras, trocando ideia com os caras, conversando com os funcionários, trocando ideia e tal. Cara, é meu estilo, eu gosto disso. De estar junto com eles ali e batendo papo, contando piada. Porque o que acontece? Chega uma hora, na hora de você cobrar, o cara faz feliz. Quando você é patrão, você é exigente, você chato, tudo, o cara faz porque o funcionário faz porque o patrão tá te pagando. Ele não faz porque, os meus funcionários hoje, eles fazem, eu posso falar para eles assim, eu não vou fazer isso, planta bananeira para mim. O cara vai plantar. Mas ele não vai plantar bananeira só porque eu mandei, porque ele tem uma confiança. Eu gosto de citar, Marcelo, a Bíblia, mas eu não gosto de citar a Bíblia como um livro espiritual. Eu gosto como um manual. Um dia os apóstolos de Jesus chegaram nele e falaram assim, Senhor, tal, começou a chamar ele de Senhor. Jesus olhou para os caras e falou assim, eu não quero que vocês me chamem de Senhor, porque o Senhor, ele não conhece nada dos seus servos. E os servos não conhecem nada do seu Senhor. Eu quero que você... Eu trato vocês como amigos. Porque o amigo, né? Ele conhece o seu outro amigo, né? Então, eu não quero mais que vocês me chamem de Senhor. Eu não vou tratar mais vocês como servos, e sim como amigos. Então, eu vejo os meus colaboradores, os meus funcionários como amigos. Sabe? Tem vezes que eu fico trocando ideia com o motoboy, cara. A gente fica lá falando de moto e trocando ideia, conversando, sabe? Tem funcionários meus que eu falo de política, tem outros que a gente conta piada, vai lá no fundo tomar café. Só que na hora de eu cobrar o cara, falou, eu preciso disso, cara. Não, beleza, cara, vamos fazer, vamos tal, né? E eles têm aquela confiança. Cara, vamos... eu tô precisando de uma ajuda, Celcinho. Não, vamos lá, cara, vamos ver, né? A gente tá junto nessa bagaça aqui, cara. Vamos embora, vamos ver como que faz esse negócio. Eu não sei fazer, eu vou perguntar pra vamos trocando. Cara, aí vira uma família, cara. E deixa eu só fazer uma pergunta em Pode cima falar. disso. Você acha que, então, um dos segredos, né, para uma empresa se manter, assim, com os funcionários engajados, ainda mais num ambiente... Quando eu falo hostil, eu tô falando Brasil por causa de tributo, contabilidade, essa mudança toda. Não é uma profissão que não é desafiadora. Trabalhar com contabilidade, fazer folha, fiscal aqui no Brasil é desafiador. Então tem muita gente que desiste no caminho. Eu já conheci muita gente que começou a trilhar esse caminho e parou, porque falou, não é pra mim, isso é coisa de louco. Oficina de louco. Né? Para poder manter essa galera engajada, então, você acha que uma das receitas é essa, é estar junto, ser amigo, tá no meio deles. Você tem que estar no meio deles, cara. Eu fui criticado no passado, você conversa muito com os caras, você se expõe muito, né? Você tem que estar sentado na sua mesa, na sua sala, e eles lá na sala deles. Não, cara, eu não gosto disso, sabe? Não gosto disso. Eu acho assim, o segredo é ser gestor, cara. O gestor é estar junto, cara. Você tá junto, trocando ideia, você faz reunião, troca ideia, faz um churrasco, troca ideia, toma um café junto. Porque ali, muitas vezes, o funcionário, ele tá precisando de ajuda.
Se ele olha e fala, putz, cara, eu vou perguntar pro patrão, o cara vai falar assim, meu, é mais que a sua obrigação você saber, né? Ele vai dar um esporro no cara. Agora, quando é gestor e você tem amizade, o cara chega e fala, cara, eu não consigo fazer isso, eu tô com dúvida. Eu não vou cobrar do cara. Pô, cara, você é você é contador também, ou você é um escriturário, você faz isso todo dia, você não sabe? Eu não vou falar isso, sabe? Porque eu já tive ali no lugar do cara. Eu já tive ali junto, sabe? Trocando ideia, conversando, né? Só que eu não tinha sabe o que eu fazia quando eu era funcionário? Eu não perguntava as coisas pro meu sócio e pro meu pai, porque eu tinha medo. Eu perguntava pro gerente. Sabe? O gerente do escritório, ele era muito amigo meu. Então, e a gente trocava ideia, conversava e batia papo. Aí eu não tinha vergonha. Pô, eu não sei como que faz isso aí. O cara me ensinava. Pro meu pai e pro meu sócio eu não perguntava. Eu era meio receoso. Apesar que depois o meu sócio me ajudou muito, porque eu tava sozinho ali, né? Meu pai não podia mais. Legal. E como foi a entrada do Daniel, seu filho, no escritório? Cara, foi um negócio louco, velho. Nossa. Foi o seguinte, cara. O Daniel, menino muito inteligente. Não é porque meu filho não, cara. Ele é um menino muito inteligente, cara. Ele é um cara meio fora da curva, assim. Ele é nerd, cara, gosta de jogo, cara, um monte de coisa. E o Daniel, cara, ele queria fazer história. Faculdade de história. O Daniel sempre gostou de muitas histórias, sabe? Romana, aquelas coisas todas. E ele terminou o ensino médio e tal. Vou fazer faculdade. Fazer faculdade de história. Cheguei nele e falei assim, cara, eu não gosto de influenciar os meus filhos, né? Não gosto. Cheguei, cara, tudo bem. Mas isso não, nada, pessoal, pelo amor de Deus, nada contra os historiadores, os professor de faculdade, de história, nada contra, hein, pelo amor de Deus. Mas eu cheguei pra ele, cara, e falei assim, Dani, cara, como que... Cara, você tem um negócio, cara. Eu herdei o negócio do meu pai, cara. Cara, eu fiz a minha vida em cima daquilo. Eu tenho a minha casa própria, eu tenho carro, eu tenho moto, sabe? Eu fiz a minha vida. O meu pai fez a vida usando o escritório. Eu fiz a minha vida. Eu gostaria que você fizesse também a sua vida, construísse a sua vida em cima disso. Você tem... Cara, quando eu assumi o meu pai, o lugar do meu pai, eu peguei já uma clientela formada, cara. Sabe? Eu sei que é difícil, é mais fácil você construir uma empresa do zero, porque isso é estatístico, tá? As pessoas que assumem a empresa do pai ou do avô, a probabilidade de falir a empresa é maior, né? Porque você tenta continuar aquele jeitão, e se você não colocar o seu jeito, afunda, é que nem tecnologia, cara. Há uns anos atrás era de um jeito. Pra você ter uma ideia, quando eu coloquei integração no sistema, no escritório, o meu pai e o meu sócio não queria integrar. Só que como eu era formado em processamento de dados, eu falei, não, vamos fazer integração, vamos integrar todos os sistemas, né? Então, eles são muito reticentes, né? Eu fiz do meu jeitão. E aí eu falei pro meu filho, cara, você você vai pegar uma empresa que eu herdei do seu avô, e aí você vai poder moldar ela do seu jeito, cara. E aí você vai fazer a sua vida. Ah, pai, mas eu não gosto, não sei o quê, eu não me vejo e tal. Falei, cara, faz um teste. Eu fiz mais ou menos igual a da minha mãe, né? Só que eu não paguei a faculdade pro cara, né, meu? Eu falei, ele já trabalhava lá no escritório. Não, ele não trabalhava, cara. Eu falei assim, não, começa a trabalhar no escritório. Aí ele começou a trabalhar no escritório. E eu ensinei, cara, acho que foi em 2 dias. Eu ensinei pra ele ativo, passivo, despesa e receita. Cara, ele pegou. Ele pegou e tal. Aí ele começou ali no escritório fazendo umas coisinhas assim meia básicas. Ele não lavou banheiro não, tá? Ele não lavou banheiro não. Tá vendo? A geração Nutella não lava banheiro. Não, né? Não lava banheiro. Não lavou banheiro. Aí ele fazia uns arquivamentos, fazia uns negocinhos ali. Aí eu já peguei uma empresa e coloquei pra ele. Ó, ativo, passivo, uma coisinha assim simples e tal.
né? Ensinei ele uns lançamentos assim meio basicão e tal. Aí ele começou a curtir o negócio, né? Começou, pô, que legal, cara. Começou a gostar, tal, né? Pô, é interessante. Aí ele começou a trabalhar, ele pegou rápido, cara. Parece que tá no sangue, né? Pegou rápido, cara, e começou a ir embora, né, meu? Ele começou... E aí, eu falei, faz faculdade, cara. Ah, eu vou fazer. Putz, cara. Ele entrou, cara. Se deu bem pra caramba, foi bem pra caramba, fez a faculdade de Ciências Contábeis, tirava nota boa. E hoje eu pergunto pra ele, e aí, cara? Ele falou, cara, pai, eu nasci pra isso, velho. Gostei, ele gosta, tal, né? Agora eu tô começando em alguns clientes. Quando eu vou em cliente, eu levo ele junto, né? Pra ele estar ali junto, né? Pro cara já conhecer. Mas tem muito cliente que já conhece ele. Ah, você é filho do Celcinho, né? Sou filho do Celcinho. Ele fala, eu sou filho do Celcinho. Pô, que legal, tal. E ele era um cara meio tímido. Cara, você vai conversar com o cliente, conversa lá, troca uma ideia com o cliente, lá, telefone e tal. E ele começou a se soltar e tá indo bem, cara. Eu acho que é o futuro, cara. Pô, legal. Foi legal pra caramba. Bom, você conhece ele, né? Seu sobrinho, sabe como que ele é, né? Ele é um cara... Ele é bem detalhista, um cara bem detalhista mesmo. E Celso, hoje, qual é o maior desafio de um escritório contábil para ele continuar competitivo no mercado hoje? Cara, o que nem eu falei pra você, cara. O desafio, eu acho o seguinte, na minha opinião, tá? Competitivo. Você ter uma boa equipe, lógico. Isso aí. Só que tá difícil, tá? Mão de obra na área contábil tá difícil, cara. Complicado, cara. Eu não sei o que aconteceu que tá muito difícil, Marcelo, de você achar mão de obra qualificada, cara. Sabe? O molecada não quer saber. Não, todo mundo quer só mexer no celular, cara. Eu nunca vi, todo mundo cara. quer ficar gravando podcast. Também, assim. né? Também. Quer gravar podcast. Não, cara, mas assim, cara, molecada, não sei, cara. Mas tá difícil, sabe? Eu acho assim, também, lógico, por causa da tecnologia também, né, a mão de obra diminui um pouco, né. Mas tem uma equipe boa, tá? Tem um sistema bom, que gerencia todo o seu escritório. Mas para mim, o diferencial, cara, é o contato, cara, sabe? Eu acho assim, eu pego muito cliente, cara, que teve já cliente, cara, que saiu do escritório e foi pro meu escritório porque o cara não tinha contato pessoal, cara. Que era uma coisa fria, não tinha conexão com o cliente. Não. Tem cara que chega lá, cara, ele tá com um problema na empresa, cara. Contador é psicólogo, né? Psicólogo, cara, totalmente. O cara tá com um problema na empresa. Aí ele chega lá, ele não quer falar diretamente que ele tá com um problema. Ele não quer, cara, ele fica assim, cara, se eu falar, o contador vai achar que eu sou uma anta, né, eu sou um mau empresário. Então, aí ele começa, e aí você tem que perceber, né, tem que perceber o esquema, né, você já olha pro cara, aí você já vê se o cara, você já vê se o cara é meio tatuado, se o cara fala meio na gíria, você já entra na do cara, sabe, o cara gosta de carro pra caramba, aí você fala, pô, eu comprei um carro, você não quer ver o meu carro? Sabe, você percebe isso daí. Então o desafio é esse, cara. Eu acho que tem que ter um mais contato pessoal, trocar ideia, conversar. Esse desafio, isso daí, cara, no futuro, isso vai fazer falta. Na minha opinião, vai fazer falta, cara. Que nem você falou, tá muito mecânico, muito frio. E as pessoas, elas querem contato físico, cara. Sim. Querem contato físico. Que nem eu falei pra você. A menina... veio lá falar comigo e tal, ela não fez o imposto de renda, eu conversei com ela, falei algumas coisas, né, que ela falou, pô, eu queria estabilidade. Aí eu cheguei para ela e falei assim, você quer estabilidade? Então morre. Você tá louco? Morre. Mas morre, você só vai ter estabilidade quando você morrer. Eu falei para ela, olha, você pega lá aquele negócio que fica lá no hospital, né, fica quando tá pia, o cara tá morto, né, meu? Agora, quando tá tá batendo, é porque a pessoa tá viva. Então você sempre vai ter altos e baixos. Tem hora que você tá top, cara. Você tá lá em cima, você tá bem pra caramba. Tem hora que você tá lá embaixo e aí, cara, você tem que ser resiliente. O que é resiliência? Que nem quando eu fazia processamento de dados,
uma matéria que eu gostava muito, era análise de sistema. O que é? A gente acha que análise de sistema é você analisar um sistema, criar um sistema de computador. E não é só isso. Análise de sistema, você pode criar um sistema físico. Ó, primeiro eu começo aqui, depois eu faço isso, eu organizo isso, sabe? Então eu falei para ela, para essa minha cliente, tem altos e baixos. E eu falo para uns par de cliente meu, cara, tem que o cara vem lá, meu, mal brocochô, cara, né? Parece esse microfone assim, ó, tá broxa pra caramba, caidão, tá? E aí, cara, você tem que dar uma erguida no cara, né? Você tem que dar uma erguida no cara. Você fala, cara, não é assim, cara, ó, hoje você tá aqui, daqui a pouco você tá lá, e vai, tal, tal. Então, o desafio é esse. Muitas vezes o cara chega e você tem que estar bem, né? Você tem que estar bem pra caramba, psicologicamente, né? E chegar pro cara e tentar erguer o cara, né, meu? Falar, ó, é assim, papá, né? Dar uma desbaratinada, conversa com o cara com outra coisa e tal. E aí você vê que o cara sai felizão, sabe? Então o desafio é você ser psicólogo, cara, um contador psicólogo. Eu acho, na minha opinião, isso é muito desafiador. Mas eu gosto disso, cara. Legal. Eu gosto muito de trocar ideia, de conversar com meus clientes, sabe? Os caras vão tomar um café. Tem cara lá, tem cliente, cara, que o cara vai lá falar de política. Beleza, vamos falar de política, vamos conversar, cara, vamos trocar ideia de falar de política. O cara vai lá falar do Palmeiras, do Corinthians, vamos conversar de Palmeiras, de Corinthians, de Santos, sei lá, de quem que seja. Vamos conversar. Ah, vamos conversar. Eu vi que aconteceu um acidente de trânsito lá. Vamos ver o que aconteceu. A gente sabe, isso é desafiador, sabe? Mas é bom. É bom, isso daí atrai. As pessoas, elas adquirem uma puta de uma confiança em você, sabe? Tem cara que chega e fala, pô, o Celcinho, puta cara legal, mas vai lá conversar com ele sabe de um monte de coisa, sabe? Né? Não é que eu sou o dono da razão, mas eu procuro saber, né? Procuro pesquisar e tal, para trocar ideia com o cara. Legal, muito bom. E vocês estão vendo só? Então, um contador, ele também tem que ser psicólogo. Então agora chegou o momento da gente falar do nosso patrocinador, da Spaces Redução Tributária. Se você é contador e também é psicólogo, né, que a gente descobriu isso aqui hoje, a sua vida deve ser bem corrida, certo? Então é o momento certo para você entrar em contato com o pessoal da Spaces e ser mais um parceiro da Spaces. Assim, a Spaces vai analisar o parcelamento do seu cliente com a procuradoria e ajudar a encontrar o melhor caminho de redução para que ele pague menos, ou seja, ele paga aquele parcelamento, aquele DARF gigante no final do mês, a Spaces manda uma simulação com uma proposta de redução desse DARF, e aí o seu cliente acaba economizando e você acaba ganhando know-how. E essa responsabilidade de ter que ficar pesquisando, o parcelamento que fica nas suas costas, acaba ficando para o pessoal da Spaces. Então entre em contato através do QR Code que está aqui na sua tela, ou você que está ouvindo no Spotify, através do spaces, com 2 S no final, .com.br. Então voltando aqui, Celcinho, eu quero saber o seguinte, nesse bloco aqui vai ser perguntas reflexivas e divertidas. A primeira aqui, qual foi o cliente ou pedido mais inusitado que já apareceu lá no seu escritório? Há uns anos, um tempo atrás, eu tinha um cliente, quer dizer, eu tenho um cliente. E o cara... Tá assistindo, hein? Cuidado. Não, e esse cara, ele tinha uma firma... Na realidade, a empresa era da mãe dele. E a mãe dele tinha aposentado, queria passar para ele, mas é uma firma individual. Os contadores vão saber o que eu estou falando. E aí a firma do cara era individual. E ele não queria perder o CNPJ, que era um CNPJ muito antigo, né? Tinha mais de 40 anos. Hoje tem mais de 50 o CNPJ do cara. Mas tinha mais de 40 anos o CNPJ. E ele não queria perder esse CNPJ. Ele chegou para mim e falou, cara, precisava passar essa firma no meu nome. Cara, eu falei pra ele, mas essa firma é individual, cara. Firma individual, como que faz? Eu não consigo, eu vou ter que encerrar essa empresa, que é firma individual, tá no nome da sua mãe, e abrir uma no seu nome. O cara falou, mas eu vou perder o CNPJ. Aí ele fez esse pedido, cara, transforma pra mim. Eu falei, cara, mas não tem como. Como que eu vou transformar isso?
Ele falou, não, transforma, dá um jeito aí. Eu falei, nossa, é agora. Aí eu fui dar uma lida em algumas normas da junta comercial. E na época, cara, acho que isso daí foi em 2002. 2002. Nossa, faz tempo, hein? Faz 20 e poucos anos. 3 anos. Isso foi em 2002, quando mudou o Código Civil. Tinha uma brecha lá, não é uma brecha, tinha um esquema lá na lei, que você fazia um esquema assim, o cara só perdia a inscrição estadual, o CNPJ não. E aí vai entrar no vinil. Sempre tem vinil no meio. Aí, cara, a brecha era assim, ó. Na época, você fazia uma transformação de tipo jurídico da empresa, de empresário, para sociedade limitada, só que você jogava o empresário individual dentro da sociedade, como um sócio, né? E colocava um novo sócio, que seria o cara que estava querendo entrar. Você fazia esse processo. Depois que você fazia esse processo, você fazia uma alteração contratual, tirava o empresário, né? O empresário individual, você tirava ele, dava baixa nele, aí ficava uma sociedade unipessoal, que na época, hoje, ela pode continuar. Na época tinha que ficar só com 6 meses, né? Como sociedade unipessoal. E depois você colocava um outro sócio e eu transferia o CNPJ de uma firma individual para uma sociedade. E eu peguei e falei, vou fazer isso daí. Mas não falei nada pro cara. Eu falei, você tem que assinar uns documentos aqui para mim, e não falei nada pro cara. Eu mandei pra junta. Quando chegou na junta, o cara da junta, o assessor da junta, o chefe, ele me ligou e falou, Celso, o que é isso, cara? Você tá louco, velho? Você tá louco? Isso aqui não vai dar errado. Você tá maluco? Onde você viu isso daí? O cara da junta. Da junta. Falei, não, eu vou fazer uma loucura aí, velho. Eu sou meio maluco, vou fazer uma loucura. E fiz, cara. Mas manda aí, cara. Mas você vai perder a taxa, tal, você vai perder dinheiro. Manda. Mandou. Voltou com exigência. Falei, meu Deus. Só que era uma exigência boba, cara. Ainda o cara meteu a boca em mim. Falei, cara. Falei que ia dar errado, né? Falei, não. Aí corrigi o negocinho. Falei, vai. O cara falou, você tá louco, cara? Você vai perder mais dinheiro. Não, agora vai dar certo. Foi, cara. Voltou registrado, Marcelo. Liguei pro cara. O cara falou, não, Celso, eu não acredito que você fez isso. Nem o cara da junta acreditava. Nessa época eu ganhei dinheiro, hein, velho? Por quê? Veio um monte de cliente meu, tudo querendo transformar a firma individual em sociedade. E aí eu cheguei pro cara, o cara ficou tão feliz, cara, tão feliz, que ele veio e me deu um aparelho de som, cara, top que ele tinha. Na época, um aparelhão top mesmo, assim. E aí ele foi um dos primeiros aparelhos, assim. Eu tenho as caixas desse aparelho até hoje. Né? Já faz 20 e poucos anos isso daí. E foi um pedido super inusitado do cara, que eu fiquei meio assim... se eu falo, não dá certo e acabou e tal. Eu fui curioso, vamos ver o que acontece, sabe? Vi um negócio lá, era só trocar. Eram umas, não vou falar que é gambiarra, mas eram umas coisas assim, tá na lei, né? Mas é que nem você faz, né? Tá ali e muitas vezes as pessoas não sabem, né? E tinha muita gente que não tinha curiosidade. Tinha muito contador que não teve a curiosidade de ler algumas normas. E eu li, eu falei, vamos ver o que acontece, né, meu? O que pode acontecer é eu perder dinheiro, né? As taxas, né, que tinha que pagar. Então foi isso. Top. E aproveitando e emendando o assunto, você falou que o cara te deu um aparelho de som, que tá com as caixas até hoje. Foi aí que começou a questão de reformar a caixa? Quando que começou? Porque assim, gente, só pra vocês saberem, contextualizando aqui. O Celso hoje, ele restaura aparelho de som, restaura toca-disco, ele fabrica caixa de som, fabrica, do zero. A pessoa vem, eu quero uma caixa de tantos litros, tal, ele faz o desenho, faz a caixa. Então ele participa de vários grupos hoje. Pode até colocar, Vitor, o pessoal ver depois, o GC, aqui embaixo do contato dele, do Instagram.
Se você tiver aparelho, quiser reformar, se você tiver caixa de som, pode entrar em contato com esse contato que está aqui na sua tela. Agora ele vai contar um pouco pra gente desse hobby profissional, porque não é só hobby, ele ganha dinheiro com isso, gente. Conta pra nós, Celso, como começou isso? Então, cara, é assim, a vida, o meu pai sempre falou pra mim, a vida, ela é feita de oportunidades. O meu pai, desde pequeno, meu pai falava assim, ó, a vida, ela é assim, ó. Ela vem, é um facho de luz. E tem um monte de coisa misturada naquele facho de luz. Aí ele vem e passa por você. As coisas boas, as oportunidades, você pega pra você. E as coisas ruins, você dispensa elas, mas pega como experiência, pra você não cometer elas de novo. Então a vida, ela é de oportunidades. Então, eu sempre gostei de vinil, de disco de vinil, tal, de aparelho, né? Quando eu era criança, eu morava num bairro de classe média alta, e os meus amigos da rua ali, era tudo cara que tinha muito dinheiro, cara. Cara morava em casa que pegava um quarteirão inteiro, eu era o do mais quebrado ali. Da minha família ali, eu era o mais quebradão. O resto era tudo cara que tinha muito dinheiro. Continuam meus amigos ainda, né? Aí eu entrava na casa dos caras, né? Meus caras tudo com grana, chegava, via aqueles aparelhão bonito, tal, aqueles aparelhão top, né? Aquelas coisas, eu falava, cara, um dia eu vou ter um desse, cara. Um dia eu vou ter um aparelho desse, né? E aí, cara, aconteceu dessa oportunidade, o cara me deu um aparelho, e era um aparelho muito bom. E o aparelho, a caixa, ela não tava muito legal. Não tava muito bonita. E eu sou um cara meio chato, meio detalhista, né? Eu só gosto de... Tenho toque, né? Falei, cara, eu vou dar uma... Pesquisei alguns vídeos no YouTube, né? Como reformar a caixa e tal. E comecei a mexer, né? E vi que deu certo, cara. Reformei a caixa e tal. Aí foi um amigo meu na minha casa, chegou lá, pô, que essa caixa e tal. Falei, eu reformei ela. Pô, que da hora, como que você fez? Aí comecei a ver uma oportunidade. Falei, opa, pera um pouquinho. E eu já manjava um pouco de eletrônica. Aí já vi uma oportunidade. O cara falou, você não reforma a caixa pra mim? Reformo? Aí fui e reformei. Aí vai de boca a boca. O cara já chegou e falou pro outro, ô, tem um cara lá. E isso é escasso aqui na região. Aí o cara falou, ó, tem um rapaz lá, tal. O cara é contador, mas mexe com essas coisas, né? Ô, reforma, tal, aparelho. Aí um dia um cara chegou com um toca-disco, cara. Mas, cara, tava tudo detonado, velho. E eu gosto de desafio, né? Eu olhei, o cara falou, você arruma isso aqui? Falei, cara, eu vou construir um novo, cara. Uma caixa do toca-disco nova. Não, mas... Não, eu quero nova. Eu vou fazer nova. Mas você consegue? Consigo. Fui lá, cara, medi e tal, construí a caixa... A estrutura do toca-disco pro cara. Meu, quando o cara viu, cara, o cara ficou louco. Aí vai, né, meu? Aí foi indo, vai. Aí eu vi uma oportunidade, né? Isso é um empreendedorismo. Uhum. Eu vi que isso poderia reverter. Além de ser um hobby, é uma coisa que eu gosto. Eu amo isso daí, sabe? Eu chego do escritório, muitas vezes eu vou lá no fundo, lá na minha oficininha, eu ligo lá numa rádio rock, fico escutando um rock lá e fico mexendo nos meus aparelhos, sabe? Hoje eu fui em Nova Odessa com um amigo meu, que a gente chama de vintageiro, né? Uhum. Fui lá buscar um motor de um toca-disco, que eu tinha um toca-disco que eu tô reformando lá, o motor queimou, tava queimado. Aí eu fui lá buscar o motor com o cara, né? E eu tinha reformado um aparelho, o cara olhou, pô, ele viu no meu Instagram que eu tinha reformado um aparelho, ele falou, você tá vendendo esse aparelho? Eu falei, tô. Ô, tem um cliente meu aqui, cara, e ele reforma também. Aí ele falou assim, pô, tem um cliente meu, cara, que ele tá atrás desse aparelho. Eu falei, cara, vende o aparelho pra mim que eu te dou uma comissão. Não, beleza, cara, vou ligar pro cara e se você vê uma comissão sua aí, eu te dou a comissão e eu vendo o aparelho. Você faz bastante rolo, né? Tipo, você pega um aparelho velho, troca de uma caixa. Ó, aconteceu, cara, por incrível que pareça, aconteceu hoje também. Eu peguei um aparelho, cara. O aparelho tá tudo detonado. Não, detonado não, tava mais ou menos, mas ele não tinha caixa, só tinha o aparelho em si. Eu comprei esse aparelho por um sexto do valor que eu vendi ele. Eu paguei um valor, não foi muito barato, mas eu comprei por um sexto.
Reformei todo o aparelho, deixei ele zerado, funcionando fita cassete, toca-disco, construí as caixas tudo nova. Anunciei. Cara, o cara bateu o olho, ligou pra mim. Cara, até de São Paulo, cara, São Bernardo. Cara, esse aparelho, tal. Aí veio um cara de Santa Bárbara aqui. Só que os caras querem que eu envie o aparelho, né? Vou enviar um aparelho, um toca-disco. Chega lá, tudo quebrado, né, meu? Falei, cara, infelizmente não dá. Mas já teve cara que veio de Minas Gerais na minha casa pra buscar um aparelho. Ele falou, não tem problema, eu tenho um parente que mora em Santa Bárbara, eu durmo na casa do cara, pego o aparelho seu, compro o aparelho seu, levo embora e beleza. Então, sucesso. Aí então. o cara pegou, ligou pra mim hoje cedo, cara. Ele falou assim, cara, o aparelho tá aí, tá, quanto você quer? Tanto. Ele falou assim, posso ir à tarde na sua casa? Eu falei, cara, à tarde eu tenho que gravar um podcast, cara, com meu cunhado lá. Aí ele falou, cara, era 10 horas da manhã. Ele falou assim, 11 horas você vai estar na sua casa? Eu falei, vou. Cara, eu vou lá. O cara desesperado, velho. Aí foi tudo, mandei umas fotos pra ele, já tinha visto no anúncio. Chegou lá, cara, ó, gostei do aparelho, tal. O olho do cara brilhava. Por quê? Ele falou, meu pai tinha um aparelho desse quando eu era criança. Quando eu era criança, meu pai tinha um aparelho. Então o cara bateu o olho, falou, nossa, cara, volta. O vinil, o aparelho de som, ele traz, sabe, um sentimento. Teve casos, depois eu volto nesse caso aqui, teve casos, Marcelo, que o cara chegou e falou assim, a caixa do cara tava detonada, cara, detonada. Aí o cara falou, reforma a caixa pra mim. Eu falei, cara, você não quer que eu construa a caixa nova pra você? Essa caixa tá muito feia, cara. Tá muito detonada. E o preço, para eu construir uma caixa, é mais barato do que eu reformar. Porque eu construo do zero, pego a madeira, construo do zero, a caixa zerada. Reformar, cara, dá muito trabalho. O cara falou, não, cara, eu sinto o cheiro de infância ainda na caixa. Eu ainda sinto o cheiro. E... não, cara, mas eu construo nova. Ele falou, não vai ser a mesma coisa. Cara, o cara pagou mais... mas eu tive que reformar a caixa do cara só por causa do cheiro da caixa. Voltando nessa história, aí o cara veio, gostou do aparelho, puf. Cara, comprou, pagou à vista, velho. Então, cara, e eu conheço disco de vinil. Tem caras que eu conheço que o cara ganha 15, 20 mil líquido por mês vendendo disco. Vendendo disco, e você cara. coleciona? Não, eu coleciono, eu não vendo. Eu sou colecionador de disco e eu recupero aparelhos, restauro o aparelho, mas vender não. Mas eu conheço pessoas que, cara, o cara é um empreendedorismo. O cara vende disco, ganha muito dinheiro vendendo disco, cara, de vinil. Agora me fala uma coisa, Celso, se tivesse que escolher planilha de Excel, sistema de contabilidade e, de outro lado, um toca-disco bem regulado. O que eu faria? Não, eu... na planilha de Excel... Não. Na planilha de Excel eu colocaria os custos que eu tenho para reformar o aparelho, né? Viria qual é o meu lucro que eu tive, né? E depois eu venderia o aparelho e ganharia dinheiro. E aí gerou um lucro. Entendeu? Então, só que eu preciso vender esse produto, só que eu preciso analisar com a planilha de Excel quanto que foi o meu retorno. Legal, vocês então eu uniria os dois. Legal. Vocês conseguem perceber como o olho dele brilha quando ele fala de disco, aparelho de som? É um cara que gosta mesmo, né, Celso? Não é nem pelo dinheiro, o dinheiro acaba sendo uma consequência. Sim, o dinheiro é uma consequência. E qual foi a maior caixa de som que você já construiu? E conta um pouco dessa história, né, pra gente saber. Cara, a maior caixa foi o seguinte, eu não construí, eu reformei, cara. O cara chegou com uma caixa, cara, de Limeira, é CPX, essa marca. Era uma marca, assim, uma empresa, cara, que fabricou nos anos 80, uma caixa, cara. Mas a caixa era muito grande, cara. E, cara, fora de, sabe, tamanho não é documento, sabe? Tamanho não é documento. E aí o cara chegou pra mim, cara, reforma essa caixa. Falei, cara, a caixa é enorme, pesada, cara.
Aí trouxe no carro do cara, sabe? Enfiou, o cara de Limeira. Enfiou a caixa, o cara chegou aquele trambolhão em casa. A minha mulher olhou e falou, cara, que é isso, cara? Eu falei, e o cara quer que eu reforme essa caixa? Cara, primeiro a gente colocou a caixa na garagem. E pra eu e minha mulher pegar essas caixas, cara, e levar lá pro fundo, cara, era um peso, velho. Um peso, cara. Mas o cara queria, né, meu? Aí eu reformei elas estavam bem ruins, sabe? Reformei elas, deixei elas zeradas, tudo. Aí quando o cara veio buscar, o olho do cara brilhava, velho. O cara ficou da hora, não sei o que, tal. E ele tinha um carro que era tipo uma van, sabe? Aí só que o cara, tipo assim, eu no fundo da caixa eu gosto de colocar um carpete, sabe? Porque pra não arrastar a caixa, né? O cara pegou e, não põe carpete, não. Falei, então vamos pôr uns pezinhos, né? Porque a caixa era muito pesada. Não quero pôr pezinho, o cara não quis. Aí colocamos as caixas no aparelho. Cara, mas a caixa, cara, era cavala, velho. Cavala, falando de 15, era um monstro a caixa. Aí pegamos, cara, colocamos no carro dele. Ele levou. Só que, na casa dele, onde ele colocava a caixa, era no fundo lá na casa dele. Eu já fui na casa do cara, lá no fundo. E o cara esperto, em vez de ele colocar um pano, que a caixa tinha que arrastar ela, sabe? E a mulher dele, acho que não estava na casa dele. E em vez de ele colocar um pano e colocar as caixas em cima e ele arrastar, ele arrastou a caixa, cara. Quando ele arrastou a caixa, arranhou tudo embaixo, cara. Acabou com a caixa. Tudo por baixo. Aí ele me manda, a caixa detonou. Eu falei, mas como detonou? Eu arrastei a caixa. Eu falei, cara, o que eu falei pra você? Tinha que ter colocado um carpete embaixo, alguma coisa assim. Mas essa caixa foi muito, cara, que caixa pesada, cara. Juro pra você, caixa, nossa, cara, vou falar, cara. Acho que pesava uns 30 quilos cada uma, cara. Muito grande, velho. Legal. E Celso, se você pudesse voltar lá em 97, quando você assumiu o negócio do seu pai, dar um conselho pra você, hoje, com a cabeça que você tem hoje, que conselho você daria? Lá em 97? Lá em 97. Cara, eu acho que eu daria, o meu conselho que eu daria em 97, cara, lá em 97, deixa eu ver, lá em 97, cara. Cara, eu vou ser sincero, não é arrogância, nada, cara. Tudo que eu faço pra ganhar, cara. Eu não faço pra perder, cara. Cara, se eu falar, vou dar um conselho, é que nem o que eu tinha falado pra você do aparelho que fica no hospital, sabe? Altos e baixos, sabe? Se você volta lá atrás, você vai falar assim, cara, mas eu não deveria ter feito aquilo, ou deveria ter feito. Cara, é um momento, cara. Tem coisas que eu já fiz na minha vida, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, sabe? É o que eu falei que do meu pai falou que a vida é que nem um facho de luz que passa, assim. Então tem coisas que a gente pega como experiência. Tem outras coisas que são erros, mas esses erros ajudam a você não cometer mais eles, entendeu? Então, o conselho que eu daria ali, cara, foi tudo que tinha que acontecer, aconteceu, cara. Tipo, não esquenta a cabeça, só vai, cara. Vai indo, sabe? Eu sou, que nem eu falei pra você, como eu sou colérico, né? Tem os 4 temperamentos, né? Eu sou colérico é assim, vamos embora, cara. Sabe? Olhar pra trás, cara, um conselho lá, que conselho que eu daria ali pra aquele cara, né? Eu acho assim, eu deveria ter comprado mais vinil, cara. Olha só. Eu acho que eu comprei pouco, cara. Eu acho que eu deveria ter comprado mais vinil, cara. Mas o conselho, assim, sei lá, de repente ser um pouco mais paciente, né? Apesar que a paciência é uma virtude, assim, que ela vem com o tempo, né? Eu tinha, na época, 26 anos... Hoje eu vou fazer 54, né? A gente vai adquirindo experiência e vai adquirindo, né, com o tempo, né? Eu sou um cara colérico é o cara que não tem pavio, né? Só que, na época lá, eu era bem nervosão, né? E hoje eu sou um cara... eu sou um colérico controlado. Tá certo. Eu sou um cara controlado. Então, eu acho que é isso daí. E assim, contabilidade é número, mas qual foi o trabalho mais emocionante que você já entregou
Em alguma situação ali com algum cliente que te emocionou nesse período que você tem escritório? É aquilo lá que eu falei pra você, do cara, meu. Do cara lá da empresa individual, transformar O cara ficou felizão. Cara, ele chorou, cara. Olha. Porque ele não queria perder aquele CNPJ antigo, né? Então eu vi, cara, que ele ficou muito feliz, cara. Sabe? Tipo assim, como uma pessoa, ele fica tão feliz, além dele ter me pagado o processo tal, né, que eu fiz pra ele deu um aparelho que hoje seria mais ou menos, um aparelho daquele, seria uns R$4.000, cara. Olha. Entendeu? Então, como que uma pessoa chega e disponibiliza, além dele me pagar o meu serviço, ele dá um aparelho. Ele ficou muito feliz, cara. Ele ficou muito feliz. Até hoje, cara, eu converso com ele troca muita ideia, ele lembra ainda dessa história. E eu vi a emoção dele e eu fiquei emocionado também. Porque também foi uma conquista. Cara, eu meti a cara, falei, vamos ver o que acontece, vamos ver. E nisso, cara, eu fui meio que pioneiro nisso na época, sabe? Porque o próprio cara da junta falou, pô, cara... Então eu fiquei meio emocionadão, sabe? Eu falei, pô, cara, eu fui o primeiro a mexer com isso, né? Não é qualquer um, né? Entendi. E Celso, se a Souza Sobral Contabilidade fosse um personagem de filme, série ou o nome de algum filme, série, qual ela seria e por quê? Ó, eu vou falar na brincadeira. Seria o Kiko do Chaves. O Kiko. Porque tem hora que, cara, você fica... Você chora, velho. Porque é só bucha, velho. Só bucha. Oficina de louco. Mas, falando sério, cara, eu acho que seria o filme, aquele do Van Damme. Retroceder... Nunca render-se jamais. Legal. Eu acho que seria esse filme. Mas na brincadeira seria o Kiko do Chaves, cara. Que tem hora que dá vontade de chorar. Mas a gente tem que tocar. E aí emenda nessa aí do... Retroceder nunca, render-se jamais. Legal. Jamais, cara. E Celso, empreender em família. Porque você empreendeu com seu pai um tempo, agora você está empreendendo com seu filho. É mais pressão ou motivação? Cara, eu acho que é motivação, porque eu não tive esse treinamento do meu pai. Porque meu pai estava doente. Muitas coisas eu tive que me virar. O meu sócio me ajudou, mas muita coisa eu tive que me virar nos 30, cara. Sabe? Tive que me virar nos 30. Quando meu pai estava doente, o que acontecia? Como eu assumi o lugar do meu pai já era aposentado. Como eu assumi o lugar do meu pai, o meu sócio chegou e falou assim, olha, você não vai ter mais o salário de funcionário, você vai ter o Prolabore. Então, eu tenho 50% é meu, 50% é seu. Só que só o meu pai, ele não conseguia sobreviver só com a aposentadoria dele. Então eu tive que trabalhar como dono do escritório, a minha mulher grávida, depois nasceu o menino, tal, o Daniel. Então, o que eu ganhava de Prolabore, eu tinha que dar metade pro meu pai. E a outra metade ficava para mim. Então eu chegava em casa, muitas vezes, e eu deitava no colo da minha mulher, eu chorava. Porque foi uma fase muito difícil. Eu tinha que internar meu pai... uma vez por semana eu internava meu pai, tirava meu pai do hospital. Foi uma fase muito complicada. Então eu não tive tempo de ser treinado. Né? Eu tive que assumir e acabou e bola pra frente, porque eu tinha meus funcionários, eram famílias que eu tinha que cuidar deles, né? Então hoje lá a gente tá em 9 famílias. Eu, meu sócio e 7 colaboradores. Então, são 9 famílias que dependem daquilo. E a gente não pode deixar aquilo cair. Então, e na época, cara, eu não tive tempo de ser treinado. Eu gostaria de ser treinado pelo meu pai. Treinado, faz isso, vamos assim, tal. E hoje eu tenho a oportunidade de treinar o meu filho. Seu filho. Puxa, que legal. Dá para eu treinar. E eu tenho treinado ele, né? Meu filho já passou por todos os setores do escritório. Hoje ele tá na folha de pagamento, né? Mas ele já fez contabilidade, já fez fiscal. Então, ele tá entendendo. E eu tô passando algumas coisinhas para ele. Eu passo imposto de renda para ele, já passei uns impostos de renda para ele fazer, pessoa física, sabe? Tô levando ele junto, quando eu vou com algum cliente, né? Ter reunião com algum cliente, eu levo ele junto para ele sentir como que é, né? Então eu tô treinando ele. Então empreender em família é muito legal, cara, né? Eu tô tendo a oportunidade de treinar ele, cara, porque eu olhei o futuro. Ele é o futuro, né? Então é isso daí, cara. Eu acho que
É legal, cara. Empreender em família é bom. Só que assim, a gente se trata dentro do escritório e há um respeito dele também. Ele olha eu como o patrão dele. Uhum. Ele me chama de pai, mas ele me olha, ele olha eu como não patrão, como gestor. Uhum. E o meu pai, eu olhava o meu pai como o patrão. Uhum. E meu pai olhava eu como funcionário. Então a gente... hoje, todo dia, a gente vai junto pro escritório, volta junto, trocando ideia, conversando. Dentro do escritório, a gente só fala do profissional, né? Não fala nada de pessoal. Quando a gente sai dali, aí já é outra coisa. Entendi. Né? Gente, o papo aqui hoje tá bem legal. Não saia daí porque tem muita coisa para acontecer ainda. E agora chegou o momento do nosso quadro Você Sabia? O quadro onde o nosso convidado traz algumas estatísticas curiosas da área que ele atua. Então o Celso trouxe aqui pra gente alguns tópicos bem interessantes, não é verdade, Celso? Então, galera, vocês sabiam que a contabilidade no Brasil foi oficializada em 1949, após a criação do Conselho Federal de Contabilidade. Outra informação importante, não sei se vocês sabiam, 82% das micro e pequenas empresas fecham nos primeiros 5 anos por falta de acompanhamento contábil adequado. Outra coisa interessante também, olha, o Brasil tem cerca de 500 mil contadores registrados, né? E eu estou incluído nesse, né? Nesses 500 mil contadores registrados. É bastante coisa, galera. O Brasil também, não sei se vocês sabiam, possui mais de 70 tributos diferentes que impactam diretamente as empresas. Por isso que existe o contador. Legal, muito bom. Nossa, mas eu não sabia, 82% das pequenas empresas fecham nos primeiros 5 anos por falta de acompanhamento adequado. Vocês viram só que coisa, gente? Como que é importante o trabalho do contador, né, Celso? Cara, o contador, cara, tem muita gente que fala assim, contador, eu vou pagar mensalidade pro cara. Mas, cara, precisa ter um contador. Porque o contador, ele tem uma visão diferente da coisa. Ele olha e fala, mas peraí, vamos por aqui, vamos por... falo mais uma vez, essa cliente minha, nova cliente que vai ser agora, que ela veio de Piracicaba, ela tá para montar uma empresa de representação comercial, que ela vai representar uma empresa lá de Piracicaba. Então ela veio pedir para mim uma ideia do que poderia ser feito. Se ela abrir uma MEI, se ela abre uma empresa no Simples, como que é os impostos, quanto que ela ia pagar. Então ela totalmente leiga. E eu comecei a conversar com ela e tal, ela falou, cara, tem como você passar isso no papel? Eu falei, não, senta aqui, convidei ela para ela entrar, entrou lá, tomamos um café e tal. Eu expliquei para ela, coloquei tudo no papel, olha, para você não dar com os burros na água, então eu vou te orientar, olha, é melhor isso, melhor aquilo. Fui dando uma orientação para ela. Então o contador, ele serve para isso, para orientar. Então, contabilidade não é só entrega de obrigação. Não. É planejar estratégias também. Sim, né? Você tem que ter. Porque teve um cliente meu, até você conhece, o Valtão. O Valtão, cara, ele trabalhava para uma empresa também. E aí, cara, ele precisava montar uma estrutura para ele saber quanto que ele ia pagar mais de imposto, quanto que ia pagar menos de imposto, como que ele ia fazer, para consertar também a pessoa física dele. Cara, aí a gente montou uma estratégia para ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você acha que fica melhor aqui, melhor ali. Então a gente tem essa visão, né? O contador, ele tem essa visão de como que funciona a coisa, né? Como você economizar, né? Muitas vezes a gente faz uma análise, vamos economizar mais aqui e tal. Quando o cara quebra, aí eu passo para você a bola, passo para o Marcelo, olha, procura a Spaces, né? Olha, você não escutou o que eu falei. Agora o Marcelo precisa consertar o que... A bagunça que tá, né? Então, por isso que a gente trabalha nessa parceria. Legal, muito bom. Então, não sei se ainda existe, eu acredito que existe. O Sebrae, ele dá um curso para empresário. Não é muito caro esse curso. Ele dá uma noção. Tem um amigo meu que fez esse curso no Sebrae, lá em Piracicaba, que ele dava uma noção uma noção básica de uma empresa,
né? Pro cara, né? E o cara aprendeu... e tem um outro cliente meu, até você trabalhou para ele. Você trabalhou lá pro Apollo, né? Uma vez, ele fez esse curso. Por quê? Ele tinha muito material que ele comprava e o custo do material, para ele poder gerar o preço, né, de venda, estava tudo errado. Então teve que se fazer uma análise de custo dos materiais que ele tinha para venda, né? Para ele poder calcular melhor o preço, né, dele de venda, né? Aí a gente fez um trabalho, conversou com ele, e ele fez esse curso também, e nesse curso mostrava, né, olha, porque, pegando um gancho aqui, não sei se vocês sabem, o custo é diferente de despesa. As pessoas confundem muito, né? Custo, você pode incorporar, é uma despesa que ela está diretamente ligada ao produto, e despesa não. Vou dar um exemplo, uma fábrica de chocolate. A embalagem do chocolate, tá? Ela é um custo, porque eu não posso vender o chocolate sem embalagem. Então aquilo é um custo, eu posso embutir no preço. A embalagem que tem de papelão, que tem 100 chocolates lá dentro, aquilo eu posso considerar uma despesa. Porque aquilo não influencia, né, na venda do produto. Então, aí a gente pegou todos os produtos dele e fomos vendo, isso aqui é custo, isso aqui é despesa, isso aqui é custo, isso aqui é despesa. Então, os preços de venda de cada produto estão errados. Então, tinha produto que ele lucrava muito, tinha produto que ele tomava prejuízo. Então, a gente fez esse acerto no custo e despesa dos produtos dele e ele começou a ter uma rentabilidade melhor. Então, o contador serve para isso. Legal. E você aí, tá gostando desse bate-papo? Se tiver, então agora larga o dedo aí, curte esse episódio, porque tá bem legal. Deixa comentário aqui para complementar as falas do Celso. Assista até o final, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que é contador, com aquela pessoa que está estudando contabilidade, que vai ser bem legal. Então, voltando aqui agora, vamos fazer uma pergunta arretada aqui para ele. Celso, você lembra da sua primeira grande vitória à frente do escritório Souza e Sobral Contabilidade? Ou seja, quando você assumiu, alguma coisa que fez assim a diferença, que você conquistou aquilo e você vibrou como uma vitória? Cara, é aquele esquema que eu falei para você de fazer a integração dos sistemas, sabe? Ah, integração. Os sistemas não eram integrados, sabe? Uhum. Tinha... não trabalhava... trabalhava... Galera digitava aqui de novo. Cara, não era... Nossa, cara. Aí eu fui fazer um curso em São Paulo, né? Levei um funcionário meu, nós fomos fazer um curso em São Paulo lá, tal. Aí chegamos lá e, nossa, no começo é meio complicado. Você vai fazer a integração no sistema, ixi, dá um BO do caramba, né? Começou a dar erro e tal. Mas quando começou a rodar redondinho, cara, aquilo eu fiquei muito feliz, cara. E os meus funcionários ficaram mais felizes ainda, né? Porque o sistema alimentava e tal. E uma outra vitória... Também quando a gente saiu do sistema via cabo, né? A gente colocou em nuvem, né, o sistema, né? Tinha um servidor e a gente parou de usar servidor e colocou em nuvem também. Isso fez bastante diferença na época. Fez diferença, bastante diferença, sabe? A gente foi um dos primeiros a pôr a nuvem, né? Muita gente trabalhava no sistema com servidor, né? Aí eu coloquei em nuvem lá e tal. E foi, cara, ficou legal, foi muito bom e tal. E deu uma outra pegada, né? Muito bom. E assim, Celso, tem alguma coisa que você faz hoje e lá em 97, por exemplo, você jamais imaginou que você faria? Tipo assim, nossa, hoje eu faço isso, mas lá atrás eu não imaginava que um dia eu fosse fazer isso. Cara, o que eu não... Assim, eu nunca imaginava que eu ia mexer com alvará de empresas. Mexer com alvará. Alvará é um negócio meio chato, cara. Sabe, alvará sanitário de drogaria, de lanchonete. Cara, nunca imaginei que eu ia fazer isso daí, sabe?
E nem reformar. Não, e nem reformar toca-disco também, né? Não. Mas que nem eu falei pra você, chegou em 97 lá. Não, 97 não, foi em 2002, né, que apareceu o negócio do 2002. aparelho. Mas também nem imaginava que eu ia mexer com reforma de aparelho, tá? Mas o alvará, cara, eu nunca imaginei que eu ia fazer alvará, cara, sabe? E mexer com bombeiro, né? Com vigilância sanitária. Hoje tá bem fácil, tá bem tranquilão, né? Mas e houve uma mudança. Quando pegou fogo naquela Boate Kiss, cara, Nossa. até aquele momento, os alvará, cara, não sei se você sabia, cara, eu fazia alvará de bombeiro até 200 metros quadrados. Eu mesmo fazia. Você fazia um croquisinho lá e mandava lá pro bombeiro, eles aceitavam. Depois da Boate Kiss, até bombeiro eu tinha que ser engenheiro, como fala, arquiteto, essas coisas. Eu fazia pro cara, pro cliente. O cara tinha, precisa fazer uma alvará de bombeiro. E pagava a taxa lá no site, tudo. Aí fazia um croquisinho e tal, assim. Saía. Aí pegou fogo na Boate Kiss, morreu aquele monte de gente lá, tal. Aí os caras ficou exigente, velho. Aí ficou chato, cara. Hoje vai fazer alvará de drogaria, cara, os caras pedem 300 documentos, cara. Um monte de coisa, cara. Mas eu nunca imaginei que lá em 97, porque você imagina assim, eu tava um pouco com a visão do meu pai. Eu sentei no lugar do meu pai, né? Só que eu não conseguia ficar parado. Vou ficar aqui só mandando, tal, não vou fazer nada. Só vou contar dinheiro, né? Porque os caras acham que contador conta dinheiro, né? Só fica contando. Não. Aí eu falei, vou ficar ali sossegado, lendo um jornal, tal. Só que o meu jeito não é assim, cara. Eu gosto de mexer nas coisas e conversar com o pessoal, tudo. Então eu achava que eu não ia fazer nada. Só assinar balanço, tal. Não, cara. Eu nunca imaginava que eu ia fazer um monte de coisa. Hoje eu faço abertura de... Eu não consigo ficar parado, sentado na frente de um computador olhando rede social. Não consigo. Então, eu gosto de fazer abertura, encerramento. Aproveitando o que você está falando aí, então o que você mais gosta hoje, o que você menos gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer e o que você menos abertura, alteração, encerramento de empresas. Eu gosto, nessa parte societária, eu gosto de mexer muito. Você gosta. Cara, alvará é chato, hein? O que você menos gosta. Cara, alvará é um negócio chato, cara. Não é pra qualquer um, não, cara. Apesar que meus clientes são bons, cara. Eles mandam tudo escaneado, os documentos. Aí você tem que entrar lá no site da prefeitura e dar upload em tudo lá, né? Jogar toda a documentação mas alvará é chato. E agora chegou aquele momento que eu sei que você estava esperando. O nosso quadro Na Roda com o Dono. Agora o Celso vai rodar nossa roleta virtual e vamos ver o que vai dar, né? Vamos lá, Vamos pessoal. lá então, Celso, pro primeiro tema? Tá, vamos lá. Vamos ver, rodando. Já pensou em desistir? O que te fez continuar? Já pensou, Celso? Se eu já pensei em desistir? Não. Não? Nunca pensei em desistir. Nunca passou pela sua cabeça? Não. Vou parar com a contabilidade? Não. Eu nasci para isso. Eu nasci para ser contador. E aquilo que eu falei para você, por mais que muitas vezes dá vontade de chorar que nem o Kiko, né? Mas a gente lembra do filme do Van Damme e fala, não, eu não vou desistir nunca, né? Por causa de... Cara, é assim, ó. Num livro que eu li um tempo atrás, Faxineiro Executivo, tinha um esquema lá. Quando eu li esse livro, eu chorei. A gente tem que deixar um legado, né? Isso me fala muito forte. Isso é muito forte na minha vida, um legado. A gente não vai deixar dinheiro, a gente não vai deixar nada. Carros, bens, essas coisas, a gente não vai deixar nada. A gente tem que deixar um legado. O meu pai deixou um legado para mim. E eu vou deixar um legado para o meu filho. E o meu filho vai deixar um legado para os meus netos e assim por diante. Então, eu nunca pensei em desistir. Eu sou um cara que... Eu não desisto fácil, cara. Então tá bom. Então vamos pro próximo. Vamos lá, então, vamos lá. A gente tá curioso aqui. Vamos lá, cara. O próximo, hein? O próximo. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui, cara. Rodando. Rodando.
Qual foi o maior aprendizado que o empreendedorismo te trouxe até agora? Qual foi o maior aprendizado que o empreendedorismo? Cara, são as consequências, cara. São as consequências. O aprendizado e as consequências. Se você vem a oportunidade na sua vida, você empreende bem, a consequência vem. Mas qual é a consequência? A consequência é boa, sabe? A consequência é boa. Então, esse, cara, foi o maior aprendizado que eu tenho, cara. Eu acho que é a consequência, cara. Você tem que empreender Você bem. colhe o que você planta. Eu colho o que eu planto. E é que nem eu falei pra você, cara. As oportunidades, tem gente que reclama da vida. Pô, cara, aquele cara nasceu rico, eu nasci pobre e não sei o quê. Cara, são oportunidades, cara. Pintou a oportunidade de você empreender? Empreenda, cara. Empreenda, cara. Vai com tudo, cara. Olha como que é o empreendedorismo. O cara tem uma visão do futuro. Existia essa banda que todo mundo conhece, dos anos 80, Blitz. Então, os caras não eram conhecidos. Pra você ter uma ideia, nessa época, quem era o baterista era o Lobão. Então, olha como que teve a visão da coisa. Os caras, eles fizeram, primeiro eles faziam um disco pequeno, né, um compacto, mandava pra rádio. Se virasse, eles faziam um disco grande. Então, eles só tinham uma música, que era Você Não Soube Me Amar, que é a música mais famosa. Aí eles lançaram o vinil, isso aqui é um vinil raro, tá? Num lado tem Você Não Soube Me Amar. Do outro lado, pessoal, não tem nada. Não tem música? Não tem música, não tem nada. Não tem nem escrito nada, porque eles só tinham essa música. Então eles falaram, vamos ver o que acontece. Eles fizeram uma música top, lançaram. E aí, o que virou o Blitz? Virou uma baita de uma banda, né? Então isso foi uma atitude ousada dos caras. Ousada. E eles poderiam muito bem ter desistido, mas eles não desistiram, não. Então é isso daí que é interessante do vinil, que a gente pode encaixar no empreendedorismo. Top. Então bora pro terceiro vamos tema. lá. Bora pro terceiro. Pergunta tão boa, hein? Tá vendo? Vamos lá. Vamos ver o que vai cair agora. Rodando. Como mantém a motivação em meio à burocracia da contabilidade? A motivação em meio à burocracia da contabilidade, cara. A motivação é essa, cara. Eu acho que assim... Eu acho que a minha vida é uma motivação, cara. Sabe? Eu sou um cara... Eu sou colérico, tudo, mas eu sou um cara muito emotivo, cara. Eu assisto filme, eu até choro, cara. Mas tem essa casca, né? O cara bravo, né? Nervosão e tal, mas eu sou meio que manteiga, cara. A burocracia, cara, ela é necessária, sabe? Infelizmente, a burocracia é necessária, sabe? Então, são desafios, cara. Quando eu vejo aquela burocracia, toda aquela parte burocrática, primeiro, você tem que nascer para aquilo. E eu acho que eu nasci para isso. Mas você vê toda aquela parte burocrática, cara, é a questão de você ser um gestor, de você, né? De você analisar, criar um sistema. E eu aprendi uma coisa, cara, no processamento de dados, cara. A vida é um negócio assim, ó. Entrada, processamento e saída. A vida é essa, cara. E é rápida, né? Não. Você pode, tá? Colocar isso na sua vida inteira. Em todas as partes da sua vida você pode colocar isso. Então, Marcelo, a motivação é essa, cara. Eu sei que vai começar na burocracia, mas vai ter um final, né? Isso me motiva, porque eu sou um cara que eu não gosto de deixar as coisas pela metade, cara. Eu sou metódico, enquanto não... E essa é a minha motivação. Enquanto eu não termino aquilo, cara... A minha mulher, ela fala assim, cara... Quando eu tô reformando um aparelho, cara... Enquanto eu não termino aquilo, cara... Isso é a minha motivação, cara. Quando eu não vejo terminado aquele aparelho, eu não consigo... Teve vezes de eu estar à meia-noite, cara... Todo mundo dormindo e eu soldando fio, cara. Mesma coisa no escritório. Tem um processo, eu tô fazendo uma alteração de contrato para um cara. Cara, enquanto eu não vejo o final daquilo, eu fico ansioso, cara.
Pô, será que como vai voltar? Preciso entregar o processo pro cara, sabe? O cara tá esperando. Ou um balanço, precisa finalizar o balanço, tal. Cara, enquanto não termina aquilo lá, cara, aquilo é a minha motivação. Mas é burocrático? É burocrático. Mas enquanto não termina, por isso que eu falei para você, entrada, processamento e saída. Né? Então, de entrada é a burocracia. Estou processando a burocracia. Enquanto eu não ver o final dela, o resultado final, cara, eu não sossego. Então isso para mim é uma motivação. Legal. E eu quero aproveitar esse momento agora para falar da Spaces Redução Tributária. Se você é empresário, se você tem dívida, se essa dívida está parcelada, está até ajuizada de repente, entre em contato com o pessoal da Spaces, que eles podem te ajudar com certeza. Vão te ajudar te orientando e vão te ajudar também fazendo uma simulação com redução. E tudo isso é feito de forma gratuita nesse primeiro momento, a análise. Só tem custo, desembolso depois que o trabalho é feito e a redução é efetivamente realizada no portal da Procuradoria. Então, se você conhece o empresário, se você é um empresário e tem débito, entre em contato com o pessoal através do QR Code ou através do site spaces com 2 S no final.com.br. E agora a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa de hoje e a gente vai passar agora pelo nosso quadro Dicas de Ouro, onde a gente passa aqui algumas dicas, um resumo do que nós conversamos aqui hoje. E eu tenho aqui algumas anotações. Por exemplo, primeiro tópico aqui interessante. A contabilidade é a sua parceira estratégica, não só uma obrigação. Então, assim, a contabilidade em dia evita muitos riscos, né, com a fazenda. E toda empresa precisa ter um orientador, um contador. Quando é MEI, hoje não é obrigado ter, né, Celso? Mas depois que você é simples, nacional, você já tem que ter um contador. Sim. Então, assim, valorize mais o seu contador. É uma das coisas que nós vimos aqui hoje. O contador, ele é seu parceiro. O contador é aquele cara que muita gente desabafa, vai com o problema e o contador acaba ajudando. Então, nós falamos um pouco sobre isso aqui. O Celso é psicólogo de muita gente, mas isso faz parte. Vimos também que inovação constante é a chave para não ficar para trás. O Celso comentou sobre isso, né? Que a gente tem que se inovar sempre, isso em todas as áreas, né? Falamos aqui da contabilidade, mas todas as áreas. Então, você anote isso. Se você tem um negócio, você tem que sempre estar inovando. A tecnologia está mudando, as IAs e tudo, né? O pensamento das pessoas, a internet, a comunicação. Então, inovar é importante. E falamos também sobre equipe, né? Valorizar a equipe. O Celso, ele está no meio dos funcionários dele, né? Ele comentou que ele é um gestor, não é aquele patrão, né, que fica com o chicote. Então, olha a forma em que você, que é empresário, trata os seus funcionários, sabe? Tenta mudar essa postura para criar uma cultura mais leve, assim as pessoas vão conseguir trabalhar com mais afinco, não fazer somente pelo dinheiro. O dinheiro é importante, mas quando o funcionário faz a entrega, porque ele tem um gestor que ele confia, as coisas fluem de forma diferente, não é verdade, Celso? Cara, é isso daí, Marcelo. É bem por esse lado mesmo, cara. Bem por esse lado mesmo. A gente tem que ser parceirão. A gente tem que ser amigo dos nossos gestores. Dos nossos gestores não, dos nossos colaboradores. Exatamente. Aproveita, Celso, e deixa aqui uma mensagem para o empreendedor que está assistindo a gente, alguma dica, ou para quem quer começar um negócio, ou para algum contador. Aí você escolhe, deixa uma mensagem final, né? Cara, o que eu vou falar assim, não tanto para os contadores, mas sim para os empresários, para as pessoas que querem empreender, né? É interessante fazer um curso para ter uma noção, mais ou menos uma base de como que é os impostos do Brasil, como que é a burocracia de abrir uma empresa, tal. Tem cursos aí por aí que eles ministram, cursos Sebrae, acho que Senac também deve ter. Precisava dar uma olhada, assim, tem alguns cursos legais para fazer. Ou procure um contador, né, que ele vai te orientar melhor. Eu acho que antes de abrir um negócio, eu acho que você tem que ter um papo, ou com o contador, ou fazer algum curso, trocar uma ideia, que nem aquela cliente que eu falei, né, que ela me procurou, o que eu faço? Troque uma ideia.
entre em contato com o contador. O contador ele vai te orientar qual é a melhor forma de você fazer, né? Para você não dar com os burros na água. Tá certo. E eu queria aproveitar esse momento também para agradecer, fazer os agradecimentos. Então eu quero começar agradecendo o Celcinho. Celcinho, obrigado por vir aqui hoje. Eu sei Depois que você paga uma pizza, velho. Você deixou o escritório lá, o pessoal veio aqui participar. Então a gente é muito grato por você compartilhar sua história com a gente. Foi um papo bem bacana. O pessoal gostou. Nos bastidores aqui a gente deu bastante risada. Foi um papo bem legal. Legal, cara. Eu agradeço você também, né? É que é um papo meio formal, né? Tem vezes que a gente, todo final de semana, troca ideia, dá risada, né? Mas foi muito legal, cara. Fiquei muito contente de vir aqui hoje, estar junto com você e tal. Você é meu amigo, né? A gente tá sempre junto aí, né? E queria agradecer tudo. A Spaces Ó, pessoal, vem atrás da Space. A Space tem que fazer, né, meu? E ele é parceiro, já indicou 6 clientes pra gente. Entre em contato com a Space. Se você tiver um problema, se você tiver um problema tributário, se você tiver precisar de redução, entre em contato com ele, sabe? Eu sou mais bonito que ele, mas ele é um cara eficiente, sabe trabalhar, a equipe aqui é boa, sabe trabalhar. Entre em contato com a Space. Tá bom, obrigado mesmo. E eu quero agradecer também o pessoal aqui da produção, o Vitor, o Adriano. A gente sabe que tem muita gente melhor por aí, mas é que eu consigo pagar hoje, né? Então, eu fico feliz por eles estarem aqui com a gente. Agradecer o Brunão da edição. Brunão, obrigado, viu, pela força aí. E esse foi mais um episódio do Gestão Sem Gravata, galera. Que conversa sensacional, né? Aqui a gente não só compartilha aprendizados, mas também troca histórias reais de empreendedor para empreendedor, com muito humor e verdade. E se você curtiu, já sabe, compartilha com aquela galera, marca aquele amigo que está precisando de uma dose de inspiração e não perde o próximo episódio, porque tem muito mais conteúdo para você. Eu sou o Marcelo Mello e a cada semana a gente vai te mostrar como o empreendedorismo pode ser leve, divertido e, claro, cheio de estratégias reais que realmente fazem a diferença no dia a dia do negócio. Então, já se inscreve no canal, porque na próxima quinta, às 19h, tem mais Gestão Sem Gravata no ar e eu vou te esperar aqui, prontinho para mais um papo direto e sem rodeios. Porque aqui o conteúdo é real, a conversa é sem filtro e a gestão é sem gravata.